Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer Lucas Pedrosa, né, jornalista que trabalha na SBT, vascaíno, e também o Edmundo. O Lucas, ele desabafou hoje lá na SBT Rio, família vascaína, dizendo o seguinte: Paulo Brax, se não reforçar esse elenco, vai esperar aí os 13 jogos que tem até a próxima janela abrir, o Vasco vai brigar para não cair. E aí pode dar ruim se esperar para trazer reforço só na segunda janela. Um desabafo que eu quero ver se você concorda. O Edmundo também colocou um ponto que é o seguinte, família vascaína. A gente fala aí de trazer grandes contratações, né? Sempre fala isso, um grande nome. O Edmundo falou assim: cara, mas será que esses jogadores vão querer vir para o Vasco ou qualquer clube da 777? Porque, segundo o Edmundo, a 777 não tem nenhum projeto de sucesso ainda para atrair esses grandes jogadores. Então, se tiver ali na balança um clube e um projeto da 777, vai acabar ali escolhendo um clube que tem um projeto mais interessante, mais vencedor. Vou passar essa resenha também para ver se você concorda, família vascaína. Antes, quero trocar uma ideia aqui com vocês, que é a seguinte: apareceu hoje também uma informação do Lucas Pedrosa, né, que o Vasco deve aí cerca de 800 mil ao Thales Magno, né? O Thales Mágico, né, que encantou a gente ali em 2019 e acabou que 2020 não rendeu nada. Eu tava vendo aqui os números do Thales Magno lá no New York City, né? Ele vem jogando, vem sendo titular, e aí eu vou trazer esse nome aqui para debate. Thales Magno hoje jogaria no Vasco, família vascaína? A gente fica com essa questão aí dos moleques da base, né, de dar oportunidade, Rodrigo, Barros. A gente fica com essa questão, né, dos cria, né, porque no passado aí não conseguiram entregar dentro de campo. A gente imagina que nesse ano possa ali ter uma entrega melhor dentro de campo, mostrar mais qualidade, porque o elenco do Vasco, querendo ou não, tá melhor assim. E aí eu quero trazer aqui para debate, inclusive foi perguntado isso lá na live do Edmundo, o Edmundo deixou a opinião dele aqui, se liga só. Que eu sempre tenho na minha cabeça, né? Repatriar o Thales Magno seria uma boa pro Vasco hoje? O Thales Magno joga pela esquerda, se eu não me engano, né? Mas de repente centralizado. Acho que agora complicou para trazer de volta, né, Edmundo? Perdeu o jogador. Você acha que valeria ter, de repente, bater o telefone lá pro Thales Magno? Cara, enfim, talvez nesse Vasco hoje ele pudesse ser mais importante do que foi no passado, né? No passado ele era uma estrela solitária, eu diria, porque era uma grande promessa num time ruim. E aí ele não conseguia ter o brilho que se esperava, tanto que era falado que ele ia para cá, para lá, para cá, para lá, para os grandes centros do futebol mundial. Ele acabou indo para os Estados Unidos, que não tem assim um futebol tão competitivo, nem tenho acompanhado, não sei se ele está arrebentando lá, não sei se ele é destaque lá. Tá indo bem, tá indo bem. E de alguma maneira, né, Gui, ficou caro, porque qualquer 1.000 que ele ganhe lá é 5.000 aqui, entendeu? E, enfim, lá não tem as cobranças, não tem a qualidade de vida, mas não tem as cobranças. Aí é identificar qual o comportamento do atleta, qual o interesse do empresário. Tá aí, família. Se você fosse o Barbieri, gostaria de ter Thales Magno no seu elenco? Cara, eu vou te ser sincero. O Thales Magno, ele fez uma grande temporada em 2019, né? Mostrou muito potencial ali como fechou. Em 2020, eu já acho que pela construção do elenco prejudicou muito o futebol dele, né, cara? Porque o Thales Magno é aquele ponta, mas ele não é tão rápido, ele é um cara driblador, ele não consegue acompanhar tanto, ajudar na fase defensiva. E por esse motivo, esses pontos que eu tô, mesmo sabendo que ele tem recurso, que ele tem qualidade, eu não gostaria de ver o Thales Magno no Vasco, não. Porque hoje os pontas do Vasco têm quase os mesmos problemas, vamos dizer assim, de 2020, cara. São aqueles pontas como o Peck, que entrega muito até defensivamente, mas tem pouca criatividade na frente. A gente vem sofrendo muito. O próprio Alex Teixeira, que beira ali, jogando próximo do Pedro Raul, mas tem que voltar um pouquinho, recompondo ali, também tem essa dificuldade. Então eu hoje não traria realmente aí o Thales Magno, mas queria saber de você, se fosse o Barbieri, gostaria desse nome. Um debate, família vascaína. Um outro debate agora que faz todo sentido, porque é real, estamos vivendo isso. Ivan ou Léo Jardim? E aí, cara, o Lucas Pedrosa, hoje lá na SBT Rio, trouxe uma informação interessante, cara. Liga só.
Vou falar também sobre um problema que a torcida do Vasco vem reclamando, que eu fui o mais paciente possível para tentar entender. O Léo Jardim não é melhor que o Ivan. O Ivan é melhor que o Léo Jardim. O contrato, E aí, não o interessa. contrato? Você tem que sempre falar sobre isso. E aí? A informação que eu tive da diretoria é a seguinte: tem essa de contrato não, foi opção não? técnica. O contrato existe. Sim. Se você jogar um determinado número de jogos, você vai ter que comprar Perfeito. o Ivan. Isso existe. Mas não é isso que está conduzindo a escolha. É uma escolha da comissão técnica. E aí não dá. O Ivan é mais goleiro que o Léo Jardim. O Ivan mostrou na carreira dele que é mais goleiro que o Léo Jardim. E a torcida pede ele. E pede isso. Assim, eu não sou o cara que vou criticar aqui o Léo Jardim, de que é horrível, é frangueira, não sei o que. Não é esse cara. Mas não é um jogador também que já teve pelo menos mais de 6, 7 partidas nessa temporada e que mostrou confiança. Então isso tem que mudar. Tá aí, família. Se de fato for uma escolha do Maurício Barbieri ele vem irritando, hein, cara. E eu sou um cara que defendo muito aqui o trabalho dele. Gostei de algumas opções, de algumas escolhas, né? Sempre elogiei aqui a intensidade do Vasco, mas peraí, cara, se realmente não for essa questão de contratual, cara, é uma insistência no Léo Jardim que não tem cabimento. Aí você para pra pensar, não, Thiago, deve ser, pô, porque o cara ali responsável não vai falar pro Lucas Pedrosa que é uma questão contratual. Faz todo sentido, né, a família vascaína. Mas, porra, ele tá insistindo também em Andrei Jair o tempo todo e a coisa não flui, a coisa não rende. O Vasco piorou demais com os dois ali em campo. Então, ele tem algumas insistências que não dá pra entender. E se de fato agora, acho que o Ivan não tem mais como bater as metas, eu não sei, vocês podem me corrigir aí, mas, cara, tem que dar uma chance pro Ivan no lugar do Léo Jardim. Eu venho pontuando aqui, cara, o Léo Jardim não teve uma grande falha, né? Uma falha que, porra, tem que tirar ele, a galera ficou revoltada que ele não vai em nenhum pênalti, mas eu acho que uma bola milagrosa, uma bola mais difícil, o Ivan tem mais talento pra fazer essa defesa. Então vamos ver aí, né, se o Barbieri para com essas insistências e pode dar uma oportunidade pro Ivan. Quem sabe o Ivan começa aí a temporada, né, o Campeonato Brasileiro como titular, família vascaína. Agora vamos trazer aqui tanto a opinião, o desabafo, né, do Lucas Pedrosa e também do Edmundo, família vascaína, porque é um ponto, cara, que o torcedor vascaíno, mas ele debate demais da conta, né, sempre volta naquela situação, passador de pano, Nutella, raiz, torce contra, é sempre nesse sentido, família vascaína. Eu queria passar esses dois pontos de vista, tanto o desabafo do Lucas Pedrosa e também aquela questão que eu disse no início do vídeo, né, que o Edmundo falou, ó, o Vasco não vai conseguir, o projeto da 77 não vai conseguir atrair os grandes jogadores nesse momento, porque não é um projeto vencedor. Vamos lá. Fala o seguinte, tem uma situação de que, de fato, o Vasco está tendo uma oportunidade agora de reconstruir seu elenco, é um novo momento na temporada e tal. Tudo isso a gente entende, todo esse processo a gente entende. Só que nunca vai ser entendível perder para o Atlético de 2-0 em São Januário, quando o Vasco não tem nem jogos acontecendo, quando o Vasco está tendo tempo de treinamento, quando o Vasco já tem um time que já está jogando junto há 4 meses. Me desculpa, não tem como pedir perdão para isso. E digo mais, é até bom acontecer esse tipo de coisa, porque aí liga o sinal de quem está achando que esse elenco vai ser suficiente, de que está tudo bem, de que está tudo certo, para quem está trabalhando lá na diretoria. Paulo Brax, repito, eu gosto do seu trabalho, eu acho que você é um bom diretor, eu acho que você fez boas contratações, mas achar que esse elenco aí é suficiente para você enfrentar 13, 14 rodadas de Campeonato Brasileiro até a janela de meio do ano, não é suficiente. Aproveita aí que a CBF estendeu a janela do mercado nacional até dia 20 de abril, irmão, tenta contratar jogador, vai em busca no mercado, faz... Mas tem mais opção para isso no Vasco hoje, financeiramente falando? Tem verba para isso? Não é que se tem verba para isso. Aí você vai arriscar, você iniciar o Campeonato Brasileiro e já iniciar brigando para não cair? Você vai arriscar, você, quem sabe, cair pro ano que vem? É assim que você... Porque assim, Fernanda, olha só, o torcedor do Vasco pode estar pensando assim, pô, Pedrosa, mas você está tirando um amistoso para não seguir. Não é um amistoso. Não é. Não é um amistoso. É uma vergonha. É uma vergonha um time como o Vasco, de primeira divisão, que tem um investimento de mais de 100 milhões de reais, perder de 2-0 pro Atlético dentro de São Januário. Então isso tem que mudar. O Vasco, se a gente falou aqui do Botafogo, e eu critiquei aqui o Botafogo, fala a mesma coisa. O Vasco não está preparado para o Campeonato Brasileiro. O Vasco está numa reconstrução de trabalho, mas preocupante. E os reforços precisam acontecer. Porque se não vier reforço, o Vasco vai brigar para não cair de novo esse ano. E a verdade é essa. Fala, Gui, Edmundo, meu ídolo. Edmundo, não, estou preocupado. Falaram que em abril teríamos 90% do elenco e até agora nem time titular temos ainda. Promessas até agora não cumpridas. Mas se reclamar, é corneteiro. Abraço. Dizem que, né? Dizem que é até dia 20 desse mês que teriam contratações o Vasco, né? Então seria daí para frente os 90% do time. Mas o que você acha, Edmundo? Para os dois Gui, Guilherme Soares e Guilherme Camarda. Obrigado, Gui, parabéns pelo seu superchat, pela sua pergunta, acho que você está coberto de razão. Guilherme Camarda e Guilherme Soares. Eu vou dar da minha conta um cheque em branco para você. Vai no mercado e contrata 2 craques para trazer para o Vasco. Não sou advogado
da 777, muito menos do Paulo Brax, muito menos do Luiz Melo, mas eu estou dando para vocês dois um cheque em branco. Vai no mercado e contrata 2 craques. Você vai achar os nomes, você vai me dizer os nomes, mas os atletas não vão querer vir. Porque o projeto Vasco, com todo respeito aos atletas que estão lá, que senão daqui a pouco alguém escreve um monte de merda aí, aí quem não gosta de mim reproduz, enfim. Mas ainda não é um projeto vencedor. Ainda não é um projeto fantástico que seduz um cara que para vir jogar. Ainda não é. Eu acho que vai ser. Ainda não é, mas não é. Já é melhor um pouco, né? Mas não é na... Como é que é o nome do time lá da Itália? Não é na... no Gênova. Não é lá no alemão lá. No alemão não é em lugar nenhum, gente. Entendeu? Eu acho fantástico não ter mais penhora na conta, você ter dinheiro para poder pagar os salários, contratar os seus jogadores, mas ninguém enganou que ia ser um time repleto de craques, não. Repleto de jovens promessas para elas serem vendidas na vitrine fantástica que é o Vasco e ganhar dinheiro. Objetivo, fim lucrativo, que sempre foi diferente para o diretor amador, né? Que era diferente. O Vasco não precisa dar lucro. O Vasco é para ser campeão. Então, por isso cometo as loucuras. Tá aí, né, família? Começando ali, pelo que o Edmundo falou, eu sei que ele falou no bom sentido, é aquela loucura controlada, né? Vamos dizer assim, que tem que ser feita. Mas no Vasco foi uma loucura descontrolada e por esse motivo a SAF está hoje no Vasco. Mas não há dúvida, na minha opinião, eu sei que eu sou leigo, eu tô assim, uma opinião de leigo mesmo, pelo que eu vejo, né? Acho que o modelo associativo ele é bem melhor, mas ele tem que ser gerido por pessoas competentes, né, e que realmente pensem no clube. E o Vasco, ao longo desses anos aí, não teve pessoas nem competentes e nem pessoas que estavam pensando no clube, né? São aqueles vascaínos que dizem amar, mas acabaram, destruíram com o clube, e aí por isso a SAF hoje é uma realidade dentro do Vasco, família vascaína. E você pega o ponto que eu falo que é a questão do discurso, né? E por isso que muito torcedor fica revoltado. Quando estava lá no período de venda, nunca foi colocado esse tipo de situação, né? Que, poxa, provavelmente a 777 vai querer lucrar com a venda de jogadores, que numa situação como essa que a gente está vivendo, por exemplo, que tem que contratar jogadores, eles não, vamos esperar porque tem que seguir um cronograma, o dinheiro só vai pintar em setembro, a gente vai adiantar aqui para julho, mas poxa, será que não vale a pena fazer uma contratação agora para que justamente não aconteça aí o que o Lucas Pedrosa falou, a gente ficar lá na parte de baixo da tabela e depois ficar difícil para recuperar? São pontos que não foram colocados lá nesse processo de venda do Vasco, né? Que eles sempre iam pensar no negócio primeiro e não no lado esportivo. Mas digo assim, alguns podem até citar assim, Thiago, mas se você pensar no lado esportivo e ser de uma maneira descontrolada, o clube quebra. Poxa, mas eu acho que dá para pensar, já que vai entrar um dinheiro aí em julho, poxa, daria para fazer pelo menos uma contratação do 10. Só que aí abre margem para aquelas críticas que muita gente faz. Aqui, pelo menos nos nossos vídeos, né? Vão esperar vender o Marlon Gomes, vão esperar vender o Egnaldo para aí sim buscar reforços, família vascaína. Então é o que eu tô falando aqui, cara. Concordo com o Edmundo. Claro que o modelo associativo ele é bem melhor nesse sentido, mas os políticos do Vasco levaram essa situação. A galera fala muito agora, alguns, né? Fala que eu passo pano, que eu tenho que criticar a 777. Até falei, se eu não me engano, com o Gustavo. Falou vários pontos porque ele não gosta da 777, porque a 77 tem que sair. E eu falei, pô, traz algo de concreto. E ele, de fato, trouxe ali argumentos que eu concordo com vários pontos. Mas eu quero o argumento de dizer o seguinte, a 777 ela tem como sair do Vasco? Difícil, né, cara?
já disse que eu sou leigo, eu acho que só se eles não baterem metas em contratos, né? Então, cara, os políticos do Vasco levaram isso a acontecer e a única coisa que eu venho falando aqui, se tiver que criticar, eu vou criticar, como eu tô criticando essa questão do planejamento, de não chegar a reforços agora. O Vasco vai sentir sim, apesar de achar que o Vasco vai competir no Campeonato Brasileiro, não pelo que a gente está mostrando, né? Mas pelas questões que eu venho pontuando aqui. Os outros times também não estão jogando nada, os outros times têm bastante compromisso também e não tem elenco para jogar as duas competições, então o Vasco pode se aproveitar disso. Isso é um ponto. Mas, cara, sinceramente, as críticas, pressionar nesse momento Paulo Brax e o elenco do Vasco, elas fazem sentido sim, para esse elenco entregar mais, para o Paulo Brax levar as reclamações do torcedor, mas a gente tem que torcer para dar certo, cara. Tem que torcer para dar certo, porque nesse momento você não vê a 777 saindo do Vasco, né, a família vascaína. Mas é isso. Acho que é mais um vídeo aqui pra gente debater e tenho certeza que o debate vai ferver aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.